Oi, galera! Eu, professor Alcides Guerreiro, do Centro de Mídias, venho nessa para te dar um toque importante. Vai rolar um simulado comentado do Enem, tendo como tema a primeira revolução industrial. Além da exposição sobre o assunto, clássico nos exames de seleção, temos também um valioso laboratório de resoluções, dando dicas para você descartar as alternativas erradas e ficar muito mais seguro na opção correta. Meu toque é que para você tenha muita atenção no enunciado e principalmente na leitura dos documentos que façam parte das questões. O Enem, uma vez que trabalha competências e habilidades, é muito centrado na capacidade do estudante em estabelecer relações e interpretações a partir do enunciado. Portanto, a leitura tem que ser super atenta. Bora lá? Um ótimo laboratório de múltipla escolha e a gente torce pelo sucesso. Valeu! Oi, gente, tudo bem? Como é que vai? Eu sou o Guilherme Freitas, professor de História da Escola SEB e, é uma super honra estar aqui com vocês, tá? De antemão, já fico super feliz, um trabalho incrível, né, do Instituto SEB, a gente trabalhando com isso. Tô feliz de verdade, tá? Incrível, obrigado pela sua presença. Seguinte, qual que é meu objetivo aqui? Por que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui para te fazer acertar questões do Enem. Eu vou destrinchar essa prova com você e a gente vai fazer um trabalho visando, que você faça um regaço no final do ano. Tudo bem? A gente se encontra várias vezes, a gente vai conversando. O meu objetivo aqui é um objetivo duplo, perceba, presta atenção. O negócio é o seguinte, eu quero fazer, ao mesmo tempo, a gente passa pelos assuntos, eu preciso te passar conteúdo. Então, eu vou passar pelos assuntos, vou conversar de matéria, a gente vai passar por tudo isso. Mas eu também quero estudar com você estratégias para resolver as questões de ciências humanas do Enem. Entende? Então, eu teria esse duplo objetivo no nosso trabalho ao longo do nosso processo. Eu te passo alguns pontos que dizem respeito ao conteúdo, a gente vai passar por todos os conteúdos e falar de tudo que diz respeito à história, mas também eu vou trabalhar com vocês estratégias de análise de questão. Como que a gente acerta a questão, como que a gente fala sobre a questão. Bom, é a primeira vez que a gente está se vendo, né? É a primeira vez que a gente está tendo um encontro. E eu peguei um assunto que eu acho que faz muito sentido para a gente poder trabalhar com isso. Seguinte, hoje a gente trabalha a primeira revolução industrial. O que eu fiz? Escolhi um assunto, beleza? Escolhi um assunto, peguei um assunto aqui, que é um assunto que cai muito. Mano, para você ter ideia, hoje eu vou te passar 4 questões para a gente destrinchar. 3 são do Enem 2019. Então, eu estou pegando um assunto assustadoramente importante e eu vou pegar esse assunto tanto para te falar sobre o conteúdo, vou te contar o que foi e vou fazer você ter uma completa noção sobre ele, mas, ao mesmo tempo, eu vou passar muito a ideia de que, por exemplo, o que você precisa para acertar as questões, sabe? Como que funciona uma questão do Enem, o que cai, de que jeito que é, como que você resolve. Beleza? De novo, grande prazer, tá? Tô feliz de estar aqui e vamos começar trocando uma ideia. Seguinte, eu dou uma introduzida no assunto, te conto o que foi a Revolução Industrial, depois eu faço uma questão e a gente vai andando desse jeito, beleza? Falo conteúdo, questão, conteúdo, questão, conteúdo, questão e a gente vai caminhando. Seguinte, dá uma olhada aqui, primeira informação. O que foi a Revolução Industrial? O que foi? Olha aqui, olha para você. A Revolução Industrial foi um evento que aconteceu na Inglaterra durante o século XVIII. Então, Inglaterra durante o século XVIII. Perceba, primeira revolução industrial, Inglaterra, século XVIII. Ponto final, acabou. Primeira questão. O que foi esse processo? Foi um processo de criar um aumento gigante no nível de produção. Ou seja, eu vou pegar um país, uma lógica mundial, que não produzia tanto assim, e vou fazer com que esse país passe a produzir de forma absurda. É isso, assim, basicamente, jogando raso, é isso. A gente vai fazer uma passagem, vou apontando aqui e lendo com você, da manufatura, produção com mão, produção em menor escala, mais simples, artesão, manufaturado, para maquinofatura. Maquinofatura já é uma produção em gigantesca escala utilizando as máquinas, beleza? E, claro, uma produção em larguíssima escala. Aí você vai olhar para mim e falar, Guilherme, você está me zoando que a Revolução Industrial é isso. Juro para você que é isso.
Então, você está me falando que a Revolução Industrial simplesmente é um aumento de produção? Sim. Ponto. Acontece, olha para mim, presta atenção, vem cá, é um aumento de produção tão significativo, tão gigantesco, que muda a vida completa de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eric Hobsbawm, historiador materialista inglês, no comecinho do seu livro Era das Revoluções, ele fala assim, desde a pré-história não existiu nada que mudou tanto a vida das pessoas igual a Revolução Industrial. Beleza? Então, olha como eu joguei raso até aqui. Mano, foi um aumento gigantesco de produção, simples, que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Esse aumento de produção, ele se dá por uma nova energia, por um novo combustível e por um novo material utilizado em larga escala. Qual foi a energia? A energia a vapor. Qual foi o combustível? O carvão. E qual foi o material usado para edificar tudo isso? O ferro. Toda a Revolução Industrial, todo o processo de produção, você vai trabalhar com energia, com combustível e com material. Esses são os três da Revolução Industrial. Até aqui, sussa, né? Tranquilo. Calma que, nossa, eu vou piorar muito ainda. Comecei aqui. Continuo falando. Bom, o que estava rolando na Europa nesse período? Seguinte, o que estava rolando na Europa nesse período era uma briga ideológica. Era uma briga entre novas ideias que estavam surgindo. Isso é um detalhe, eu acho que você concorda comigo. A Inglaterra estava à frente. Se a Inglaterra é a que vai fazer a Revolução Industrial e vai ficar mais milionária de todas, é porque ela está na frente de tudo. Concorda comigo? Mano, acompanha comigo, vem para o slide e olha o que eu vou escrever. Primeiro, na Europa existia o Antigo Regime. Que era pautado basicamente pelo sistema de governo absolutista, associado a uma política econômica mercantil, o mercantilismo. Então, toda vez que você ouvir esse apelido Antigo Regime, isso é um apelido, tá? Isso é um termo, inclusive, pejorativo para a época. Toda vez que você ouvir, toda vez que você lê, toda vez que você tiver acesso, saiba que nós estamos falando de países que têm uma monarquia absolutista associada a uma política econômica mercantil. Acontece que no século XVIII, uma nova teoria apareceu para combater o Antigo Regime. Essa teoria era a teoria do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico do século XVIII. Gente, olha como eu escrevi. Defini aqui para você no slide, leia comigo. Valorização dos ideais burgueses e liberais em detrimento do Antigo Regime. Ou seja, defendo a liberdade, defendo o fim do Estado absolutista, o fim do controle do Estado sobre a economia e defendo, portanto, o Estado mínimo. Seguinte, características gerais, volta para mim e olha e vamos fazer o esquema. Chega aí. A treta que existe no século XVIII é a treta que existe em países extremamente absolutistas, extremamente do Antigo Regime. Eu poderia até te falar que eram países atrasados, digamos assim, né, super tradicionais. E esses países, eles estão brigando com uma série de novos movimentos filosóficos que estão surgindo, que é o caso do Iluminismo. Chega aí. O Antigo Regime valoriza o mercantilismo, que é uma teoria econômica que o Estado, que é o rei absolutista, controla tudo. Ao passo que o Iluminismo defende uma teoria chamada liberalismo. E pelo próprio nome você já sabe do que se trata, né? Se trata de liberdade. Então, olha que curioso. O Antigo Regime é um modelo de controle total do Estado. O Iluminismo prega um novo tipo de Estado que dá controle total para os próprios burgueses na economia, ou seja, defende o Estado mínimo. O Estado, ele não vai interferir na economia como interfere no Antigo Regime. Perceba que tudo que eu falei agora está muito no ramo do resumo, está muito por cima. Eu ainda não entrei em casos específicos. Por que não? Só te dei um panorama geral. Por que não? Porque eu vou te mostrar que você faz uma questão do Enem só com isso. Lê aqui comigo, olha para mim. Vou ler. Enem 2019, ano passado. Texto 1. É um texto de mercantilismo, está escrito mercantilismo. Texto 1, mercantilismo. Bom, a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficias sem a burguesia incipiente. Certo? Ou seja, o que ele está falando com isso? Mano, a centralização econômica, o protecionismo e expansão ultramarina, que são características do mercantilismo, melhoraram o Estado, foram boas. Porém, a burguesia não saiu tão boa nessa história assim. Dá uma lida no texto 2 comigo.
Agora já é um texto do Adam Smith, que fala sobre a riqueza das nações, é um texto liberal, é um texto iluminista. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Gente, volta, vem cá, cheguei, vem cá. Você consegue perceber que esse texto defende uma coisa e esse texto defende uma coisa contrária? Esse texto, ele fala que o protecionismo, que o governo do Estado, ou seja, que o mercantilismo, que a alta interferência do Estado foram boas. Esse texto, o segundo, é um texto liberal e iluminista. Esse texto não, esse texto fala que muito pelo contrário, ou que a interferência do Estado e tudo que aconteceu, isso é ruim. É importante que o Estado seja livre. Portanto, temos, neste momento, dois textos contrários. Dá uma olhada na questão aqui, volta para o slide. Entre os séculos XVI e XIX, olha que tanto de tempo, né, do século XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Lindo. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, beleza, respectivamente, na oposição entre as práticas de... Olha para mim, volta, vem cá, tô aqui, olha para mim. O que esse texto faz, o que ele está perguntando, o que essa questão quer, é o que o texto 1 defende e o que o texto 2 defende. Você consegue ler isso daqui e interpretar? É isso que eu peço de você. Vamos lá, então. O que ele defende, o que ele quer? O primeiro texto, então, ele valoriza, né, ele tem a prática de valorização do pacto colonial, ok? Correto. E o 2, combate à livre iniciativa, não. Ou o texto 2, ele defende a livre iniciativa, tá errado. B, defesa dos monopólios régios. Olha como o Enem escreve complicado. Agora para tudo. Olha para mim que agora eu tenho um negócio extremamente importante e significativo para te falar. O Enem utiliza uma linguagem complexa. Palavras complexas, forma de escrever complexa, e é necessário que você tenha uma capacidade boa de leitura. Difícil, né? Preciso que você, ao longo do ano, vá manjando de palavras complicadas, de leitura complicada. O Enem, ele escreve complicado e utiliza texto complicado. É uma pena, né? Porque às vezes a gente sabe o que está falando, mas não está entendendo nada que o Enem está lá. Eu te entendo. Às vezes você vê uma questão do Enem e aí você sabe aquele assunto, só que você lê as alternativas e fica assim, ó. Eu te entendo, porque o Enem escreve difícil. Gente, o que é monopólio régio? Monopólio régio significa que é um mercado controlado somente pelo rei. Mas complica, né? E a gente vai ver várias dessas. Ou então, defesa do monopólio régio? Concordo, porque o rei que teria que ter o controle, é absolutista. E, ao mesmo tempo, apoio à livre concorrência. É a alternativa B. Gente, livre concorrência é liberalismo. Tudo que é livre iniciativa, livre concorrência, o liberalismo apoia. Certo? Olha as outras, só para a gente passar. C, formação do sistema metropolitano, ok, sistema metropolitano, colonialismo. E crítica à livre navegação. Não é crítica, é apoio, entendeu? Sacou o lance? Abandono da acumulação metalista. Não, o mercantilismo defende a acumulação de metais. E, eliminação das tarifas alfandegárias. Não, o rei coloca a tarifa. Perceba, tudo que é controle do Estado é mercantilismo. Tudo que é livre iniciativa é iluminismo, é liberalismo. Portanto, a única possível alternativa B. Leitura, né, mano? Eu te passei 2 slides simples de dar um panorama geral do negócio. A gente fez uma questão, só que fez uma questão com leitura, uma questão com vocabulário complicado. Percebe como o problema não foi o conteúdo, o problema foi o jeito que ele colocou, a interpretação desse texto? Difícil, né? Outros vestibulares não são tão assim, viu? O Enem pega muito nessa veia, mano. Nossa, o Enem pega muito nessa veia. E a gente acaba tendo essa dificuldade. E é difícil mesmo, é isso que a gente vai treinar. Beleza? Bom, voltei para o conteúdo. Seguinte, o que fez com que a Inglaterra fosse o primeiro país a desenvolver a sua Revolução Industrial? Ou seja, o resto da Europa estava tudo lá. Por que a Revolução Industrial foi na Inglaterra e não foi em outro lugar? Entende o que eu estou te falando? A gente chama isso de pioneirismo inglês. Os fatores que determinam por que a Inglaterra foi pioneira. Alguns pontos. Primeiro, a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a colocar a burguesia no poder político. Repito, a Inglaterra foi o primeiro país do mundo nas revoluções burguesas a colocar a burguesia de fato no poder. Gente, no século XVII, as revoluções inglesas, tá? A puritana e a gloriosa, criaram na Inglaterra uma monarquia parlamentarista. A burguesia, o primeiro-ministro, né, centralizado na figura dele, a burguesia está no poder na Inglaterra. Segunda coisa, a política dos cercamentos.
fundamental que eu vou te contar agora. Olha para mim. A política dos cercamentos foi um processo, se você quiser pode anotar, viu? Eu tô te falando, a gente tá fechando uma lousa aqui, né? Mas pode anotando, pode colocando, pode gravando, faz o que você quiser. Saiba das informações que eu vou te passar. A política dos cercamentos foi uma política agrária que existiu dentro da Inglaterra. Ela é muito antiga e ela vai acontecer por muito tempo. Você vai falar, Gui, antiga quanto? Ela é antiga desde o governo da Elizabeth. Ah, e a Elizabeth que está hoje? Não, não é. A outra Elizabeth. Eu sei que a Elizabeth que está hoje está no poder faz 400 anos, mas é a outra antes dela, Elizabeth I. Então, desde o século XVI, na Inglaterra iniciou, a gente fala do século XVI e XVII, principalmente XVII, inicia-se um processo dos cercamentos. Em inglês a galera gosta de chamar de enclosure. Vou te contar, olha para mim. A política dos cercamentos é uma política de criar propriedades privadas dentro da Inglaterra e acabar com as propriedades comunais. Vou falando de vários outros jeitos até você entender, calma. Em outras palavras, a política dos cercamentos foi um processo de acabar com a lógica feudal que ainda existia sobre a terra e criar uma lógica capitalista sobre a terra. É um processo de capitalização do meio agrário. Calma, terceira definição que eu te dou. A política dos cercamentos é uma política de tirar do campo os camponeses pobres que vivem naquele lugar e dar aquela terra, ou vender aquelas terras, para grandes burgueses e grandes nobres com cabeça burguesa. É uma classe social na Inglaterra que a gente chama de gentry. É uma classe social que vai pegar a terra e vai produzir naquela terra. Geralmente criava ovelha, que era um negócio que tinha a maior margem de lucro. A política dos cercamentos, chega aí, é uma política de tirar antigos camponeses do campo e aplicar uma lógica capitalista de produção naquele campo. Consequência dessa política. A gente ainda vai trocar ideia de cercamentos. Quando a gente for falar de absolutismo, ainda vou voltar nisso. O que eu quero para hoje? Consequências dos cercamentos. Galera, talvez as grandes consequências sejam êxodo rural, porque, olha isso, a população que era super pobre, ela não vai ter mais espaço no campo. Os camponeses não têm mais espaço lá. Vão para a cidade. E como é que vão ficar as cidades? Entupida de gente, com uma galera miserável, com uma galera muito pobre. Chega aí, presta atenção no que eu vou te falar. Isso é super importante. A política dos cercamentos é um processo fundamental para a Revolução Industrial. Certo? Principalmente porque a Revolução Industrial é uma revolução urbana. Então a galera que vai estar no campo e não vai ser mão de obra disponível. Depois dos cercamentos vai. Porque depois dos cercamentos essa galera está na cidade. E na cidade é uma mão de obra barata, né, miserável, e disponível. Gente, a política dos cercamentos é super triste. É um processo triste, é um processo complicado, é um processo miserável. Só que é um processo fundamental para a Revolução Industrial. É triste, né? Gente, tudo que eu estou te falando agora vai... Olha só que louco que eu vou te falar. Veja se você me entende. A Revolução Industrial vai formar o país mais rico do mundo e a maior potência do mundo por muito tempo e que tem a população mais miserável de todas. Percebe o lado social nisso? Desigualdade social. Eu vou ter o país mais rico com a população mais pobre. Começa aqui. Alguns outros pontos. Gente, vamos acompanhar comigo no slide, que agora eu vou falar de muita coisa. Para fazer a Revolução Industrial, você tem que ter dinheiro, você tem que ter capital disponível para fazer esse investimento, é um investimento alto. Alguns pontos e algumas coisas que deram extremo dinheiro para a Inglaterra. Primeiro ponto, exploração colonial. As duas mais importantes bases de exploração que existem na história da Inglaterra, a Índia. Gente, a Índia é explorada até não poder mais, é uma situação muito triste. E 13 colônias. Conta pra mim, quando eu falo 13 colônias, do que eu tô falando? 13 colônias você tem que lembrar na hora, Estados Unidos da América. As 13 colônias representam a costa leste da América do Norte, que daqui a pouco fica independente e a gente chama de Estados Unidos da América. 13 colônias, Estados Unidos, não esquece. Outro ponto, a prática do corso. Mano, esse é muito da hora. O corso é chamado de pirataria de Estado. Volta, chega aí. O corso, olha que massa, olha que da hora que eu vou te falar. O corso é quando a Inglaterra contratava pirata para roubar para ela. Entendeu? É um pirata, funcionário público. É um pirata que trabalha para o Estado. Era um cara piratão, doido, que saía, roubando tudo. E aí a rainha chamava ele, seria a Rainha Elizabeth, no caso foi a mais famosa, mas depois a Vitória também vai fazer isso. Vários reis, vários governos chamam o cara e falam assim, você rouba, eu te dou tripulação, eu te dou dinheiro, eu te dou homem, você rouba pra mim. Ele é pirata, mas ele rouba pro Estado. É um pirata funcionário público. Entendeu o que eu falei? Da hora, né? Gente, não é legal, não faça isso. Mas você entendeu, né? Não é legal dessa época, assim?
o cara que pratica o corso passa a ser chamado de corsário. Beleza? Isso deu muito dinheiro, isso roubou muita riqueza da Espanha, que explorava o ouro da América. Beleza? Outro ponto, tráfico de escravos. A Inglaterra é a nação que mais comanda e que mais ganha dinheiro em cima do tráfico de escravos. Isso é super importante. A Inglaterra, aquela que daqui a pouco vai tentar proibir, é a que mais fez. Isso é sério. E por fim, o famoso Tratado de Methuen, lembra dele? Tratado de Panos e Vinhos. A gente vê isso daí muito em história do Brasil e vamos falar mais sobre isso ainda. Para hoje, o que eu preciso que você saiba? O Tratado de Panos e Vinhos, beleza? O Tratado de Panos e Vinhos, vinho, faltou um S aqui, mas você entendeu, né? Só para organizar, o Tratado de Panos e Vinhos, agora sim corrigindo, foi um tratado assinado entre Portugal e Inglaterra, de monopólio, de troca de produto, que vai fazer com que, olha só que curioso, vem cá, não esquece disso, que vai fazer com que Portugal se endivide com a Inglaterra. O que significa? Seguinte, isso significa, eu acho que isso é uma característica muito importante, isso significa que por muitos anos Portugal vai ter que mandar grana para a Inglaterra por conta desse tratado. Foi a maior cagada da história de Portugal. Portugal fez um tratado, aí já era. Qual que é o lance? Qual que é o esquema? O Tratado de Methuen vai fazer com que Portugal se endivide. E esse endividamento vai fazer com que, olha que louco agora, com que o ouro brasileiro vá para a Inglaterra, entendeu? No século XVIII, que é onde o tratado é assinado, Portugal está explorando o ouro. Mano, Ouro Preto, Minas Gerais, tá rolando a exploração, né? O ciclo da mineração brasileira, o ciclo do ouro brasileiro. O ouro brasileiro vai servir para Portugal pagar dívida com a Inglaterra. Tratado de Methuen. Mano, se você juntar tudo isso, se você juntar todas essas características, acho que você concorda comigo que a gente vai ter muito dinheiro disponível na mão da Inglaterra. Tudo bem? Dá uma olhada aqui. Vamos lá? Acompanha comigo. A ocasião fez o ladrão. Gente, olha o nome que ele está usando, Francis Drake. Já te adianto, ó, vou facilitar a conversa para você. Francis Drake foi o mais importante corsário da história da Inglaterra. Francis Drake. Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista. Espanha papista porque é uma Espanha católica. Quando roubou as tropas de mulas que levavam ouro do Peru para o Panamá. Olha só, então o pirata está roubando a Espanha. Graças à cumplicidade da Rainha Elizabeth I, rainha da Inglaterra. Ele reincide, ou seja, ele volta, sacana, né? E saqueia as costas do Chile e do Peru, antes de regressar pelo Oceano Pacífico. E depois pelo Índico. Mano, esse cara rodou o mundo, é um dos maiores ladrões da história. E a gente acha legal, né? Muito feio. E depois pelo Índico. Ora, Internat, ele oferece sua proteção ao sultão revoltado com os portugueses. Assim, nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. Volta aqui, cheguei. O que ele está querendo dizer? Qual que é a ideia dele, né? Como que eu vejo isso? Francis Drake roubou em nome da rainha da Inglaterra e fez um regaço pelo mundo. Ele roubou ouro do Peru, foi no Panamá, Chile, ou seja, ele está focado no continente americano. Gente, presta atenção, por que no continente americano? Porque estamos no mundo colonial. E o continente americano é o continente que dá as maravilhosas riquezas, né? Que é o que a Europa, de um nível de roubo absurdo, né? Basicamente o que a Europa fez a vida inteira foi roubar o continente americano. Num nível gigantesco, o Francis Drake aproveita... Olha só que legal. O Francis Drake, que é o corsário, ele rouba da Espanha, que rouba da América. Sacou? A Espanha tá pegando aqui, ele vai lá e pega da Espanha. Dá uma olhada nas alternativas. De novo, estamos no ano passado, vamos ler junto. A tática adotada pela Inglaterra do século XVI, Rainha Elizabeth, conforme citado no texto, foi o meio encontrado para... Galera, olha como as alternativas são próximas. E aí eu vou te dar outra dica. Volta. Agora eu olho para você de novo. O Enem faz alternativas parecidas. Você tem que ser meticuloso, você tem que ser detalhista para diferenciar o que está errado e o que está certo. Mano, você já deve ter lido uma questão do Enem, aí você lê A, você fala, acho que é essa. Aí lê a B, você fala, rapaz, é essa. Aí você lê a C, menina, é essa também. Aí você fica em dúvida entre as 5. Já aconteceu isso, né? Porque é muito próximo, é uma leitura difícil. E aí ficar em dúvida entre as 5 não vai te ajudar, mano. Então, é o nosso trabalho, acho que é o nosso objetivo. Vamos analisar questão por questão, alternativa por alternativa, para ver essas minuciosidades. Chega aí, volta aqui. Ou seja, o que a Inglaterra fez foi o meio encontrado para quê? O que ela queria? Restabelecer o crescimento da economia mercantil.
Mano, você vai ler essa alternativa e vai falar, rapaz, o que está errado, o que está certo? É difícil, né? Gente, reestabelecer o crescimento. Não, a Inglaterra já era grande. Ela não precisava reestabelecer o crescimento. Percebe como é singelo? B é a correta. Conquistar as riquezas dos territórios americanos. Certo? Porque a Elizabeth mandava o cara roubar para pegar as riquezas, principalmente espanhola, e depois portuguesa, ou seja, riquezas americanas. C. Legalizar a ocupação de possessões ibéricas. Mano, perceba o que a C está errada. A C não tem nada a ver com isso, certo? A C está aí. D. Ganhar a adesão das potências europeias. A Inglaterra não quer ganhar a adesão de ninguém, muito pelo contrário. Mano, a Inglaterra está brigando com a galera. E E. Fortalecer as rotas do comércio marítimo. Não estamos falando de rotas de comércio marítimo, não estamos falando de comércio, estamos falando de roubo. Beleza? A alternativa única possível, B. São próximas, né? São difíceis de determinar o que está certo e o que está errado. Olha essa outra aqui. Continua no slide. Olha essa outra. Posso te falar? Ousei nessa daqui. Ousei nessa daqui. Essa foi a questão mais difícil de história do ano passado. E a gente vai fazer. E eu vou te mostrar como é possível. Difícil, mas como é possível. Eu estou aqui para te mostrar isso, não estou? Estamos trabalhando junto? Texto de Eric Hobsbawm. Já citei ele uma vez, inclusive. Vamos ler. Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. O que ele está falando? Cara, tá tendo gente botando fogo nas coisas o tempo inteiro. Ou vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques pareciam apoiá-los, como se vê nesse depoimento ao The Times. Olha esses depoimentos que da hora, mano, a galera apoiando botar fogo nas coisas. Ó, deixa queimar, pena que não foi a casa. Ou, podemos nos aquecer agora. Olha como ele é irônico. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-la. Gente, volta. Volta para dizer porque eu estou falando. Você entendeu o nível de ironia? O trabalhador falou, não tem fogo não, é só um negocinho só, não tem ninguém botando fogo não, entendeu? O incêndio comendo solto, a galera botando fogo em tudo. Não, é que a gente queria assar uma batata. Gente, você percebe o nível de ironia, né? Eu preciso que você entenda o gigantesco nível de ironia aqui. Continuo falando, chega aí. O lance é o seguinte, esse texto fala de trabalhadores revoltados que estão botando fogo dentro das propriedades inglesas. Olha o nível de dificuldade. Agora vai parecer fácil, porque eu acabei de falar sobre isso. Agora vai parecer fácil, mas foi difícil na hora. Você teria que lembrar dessa matéria. Gente revoltada com as pessoas na Inglaterra que são donos de terra. Se você lembra da questão das terras na Inglaterra, conta pra mim, qual que é o nome da política que eu te falei que define a questão de terra na Inglaterra? Cercamentos. Você tem que lembrar que é uma... Olha que difícil, é difícil você chegar a essa conclusão, né? Que a revolta que rolou na Inglaterra foi uma revolta de pessoas que não tinham terra e estavam botando fogo na propriedade dos novos donos de terra. Ou seja, por que eles fizeram isso? Porque eles perderam essa propriedade. O enunciado vai te ajudar um pouco. Dá uma lida no enunciado aqui, ó. Volta, vem cá. A revolta descrita no texto... Aqui ele te ajuda. Ocorrida na Inglaterra no século XIX, ou seja, é uma Inglaterra pós-revolução industrial. Foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Gente, conta pra mim, quando eu falo de processo socioespacial, questão de terra, de gente revoltada, Inglaterra depois da Revolução Industrial. Cercamentos. Você tem que lembrar dos cercamentos. É difícil puxar, né? É difícil, essa questão foi difícil. Aqui, eu espero que você esteja fazendo comigo, mas essa questão foi difícil. Restrição da propriedade privada. Não, a Inglaterra criou propriedade privada. Olha como é fácil de confundir essa. Porque você imagina, eles perderam suas terras, mas eles eram camponeses, não eram propriedades privadas, eram propriedades comunais. Mano, essa A deve ter uma galera que marcou bonito. Eles perderam suas terras. Não, mas não era propriedade privada. Difícil, né? Alternativa correta, alternativa B. Expropriação, o que é expropriar? É tirar, é expulsar. Expropriação, fim das terras comunais. Ou seja, os camponeses perderam as suas terras. Alternativa B. C. Imposição da estatização fundiária. Muito pelo contrário, é um governo burguês, propriedade privada, não é do Estado. Redução da produção monocultura. Não tem nada a ver com isso, ninguém falou de cultura, monocultura, produzir uma coisa ou outra. E E. Proibição das atividades artesanais. Também não diz respeito a isso, estamos falando de terra, de produção na terra. Seguinte, gente, vem cá. O Enem ele é muito singelo, muito específico e muito minucioso.
Difícil, né? Difícil, essa questão é difícil. Mano, inclusive, nossa, se você fez essa questão agora e falou, mano, mandei bem, parabéns, você tá muito bom. Porque eu achei difícil, quando eu fiz, achei difícil. Por quê? Porque as alternativas são muito próximas. Se ele é alternativo, você fica assim, ó. O que ele está querendo falar? Qual que é o objetivo dele falando isso? Qual que é? É muito difícil, nossa. Acho real, tá? Real difícil. Por quê? E esse é o nosso treino, essa é a nossa lógica. Lidar com essas alternativas. Ó, característica. Enem, você sempre vai ver a alternativa curta. O Enem não faz textão em alternativa. A alternativa do Enem é curta. O texto da introdução é textão. Tipo, ó, aqui vem um textão. Beleza, textão. Mas as alternativas, ó, 4 palavras. Então, a gente vai estar lidando com alternativa curta e texto grande de introdução. Você precisa ler essa alternativa curta com palavras complicadas e você precisa decifrar. Esse é o seu objetivo maior do Enem. Na hora que numa prova de humanas você decifrar as alternativas, você faz essa prova. Você faz essa prova. Percebe que eu não estou pegando pesado em conteúdo, estou pegando pesado na leitura. Continuo falando. Bom, continuando nossa lógica de conteúdo, né? E para terminar, Revolução Industrial, efeitos da Revolução Industrial para a Inglaterra. Ou seja, o que aconteceu com aquele país? Lembra sempre do que eu vou te falar. Mano, juro para você, a maior consequência da Revolução Industrial para a Inglaterra é a desigualdade. Ao mesmo tempo que a Inglaterra vai chegar num nível de riqueza assustador, eu vou ter uma população que vai ser a mais miserável do mundo. Consegue associar? Então, as disparidades aumentaram. O rico ficou muito rico, né? E o pobre muito pobre. Tem uma música muito boa que fala sobre isso, inclusive. Chega aí. Efeitos da Revolução Industrial. Formamos o capitalismo industrial. Agora sim, o capitalismo industrial foi formado. Beleza? Agora temos a organização final de um estágio muito superior do capitalismo, chamado capitalismo industrial. Primeiro só na Inglaterra, depois para o resto dos lugares. Fortalecimento da burguesia. Acho que não tem dúvidas, né? A burguesia é a classe social que mais se fortalece dentro desse processo. A burguesia já era forte, vai ficar muito forte. Meu Deus do céu, muito forte, está muito forte, Nossa Senhora, hoje. Próximo rolê. Isso é importante. Nossa Senhora, isso é importante. Nasce na Revolução Industrial uma nova classe social. A classe social que não tem nenhum meio de produção, entra em sociologia agora. A classe social que não tem nenhum meio de produção e, portanto, como não tem capital próprio, vende a única coisa que tem, a força de trabalho. É uma classe social desprovida de meios de produção, desprovida de propriedade, que vende o seu trabalho. Essa classe se chama proletariado, os proletários, os operários industriais da história da humanidade. Beleza? Essa galera é uma galera que trabalha nas fábricas, não tem nenhum tipo de defesa, de proteção. Eu acho que imaginar que a desgraça do proletariado é a base desse período é muito comum. Gente, se é Estado mínimo, lembra do iluminismo que é Estado mínimo? Se é Estado mínimo, se é um governo iluminista que não tem Estado para dar proteção em nenhum tipo de coisa, qual que é o direito trabalhista que esse proletário vai ter? Nenhum. Concorda? Compreende o que eu estou te falando? Nenhum. Gente, outra coisa. Nossa, isso é sério, isso é a cara do Enem. Nossa, um bom aviso para eu te dar. Olha para mim. O Enem não trabalha com história, geografia, sociologia e filosofia. Trabalha com ciências humanas. Entende o que eu estou te falando? Tipo assim, não existe no Enem, aqui é a questão de história. É que a gente que é professor, a gente olha uma questão e fala, essa é de história, essa é de geografia, essa está mais para sociologia, essa está mais para filosofia. Mas é ciências humanas. Galera, falar de problema ambiental e macrocefalia urbana é uma clássica questão de humanas. É uma clássica questão de humanas. Por quê? Saca só, qual que é o grande objetivo, qual que é a grande linha disso? O Enem, ele vai trabalhar tanto na história quanto na geografia. Ele vai falar de meio ambiente, dá para falar de biologia. Ele vai falar de crescimento desordenado das cidades, dá para falar de urbanização. Macrocefalia é crescimento desordenado das cidades. Entende? Então, nisso daqui eu misturo história, biologia, geografia, de tudo quanto é jeito que você imagina. Geografia física, geografia humana. E essa é um ponto bom para o Enem, viu? Isso é um ponto famoso, certo? A Revolução Industrial vem associada diretamente com uma destruição completa do meio ambiente que vem pela frente. O sistema capitalista ele tem essa característica, destruição ambiental. E, claro, crescimento desordenado das cidades, muito desordenados. Eu vou ter cidades gigantes,
certo? No mundo inglês agora a gente vai ter grandes cidades, que seja Londres, Liverpool, Manchester, gigantescas cidades, totalmente desordenadas. E por fim, e talvez seja uma das características mais significativas do rolê inteiro, essa daqui. Leia comigo. Condições precárias de trabalho. Primeiro, extensas jornadas diárias. Essas diárias chegavam, cara, a 14, 15 horas por dia. Tudo bem? Segunda coisa, condições insalubres. Se você não sabe o que é, puxa uma flechinha, que eu vou te falar. Condições insalubres são condições sujas. São condições que apresentam riscos à saúde. Dois tipos que você pode pensar em condição insalubre. Um ambiente sujo, porco, nojento, né? Que as pessoas pegam doenças naquele ambiente. E condição também insalubre é um lugar perigoso. Cara, sem equipamento de trabalho, que pode ser perigoso para a sua saúde. Muitos trabalhadores, perdiam membros, né? Perdiam um dedo, perdiam a mão, saíam machucado, sofriam doenças com o trabalho e com o seu esforço que levavam até a sua morte. Beleza? Terceiro ponto, baixos salários. Galera, se não tem proteção do Estado, se não tem organização estatal, não tem Estado mínimo. Entende? Presta atenção. Olha para mim, por favor. Se não existe Estado para criar algum tipo de garantia ao trabalhador, esse trabalhador não terá nenhuma garantia. A gente consegue contar nos dedos ao longo da história da humanidade quantos foram os empresários que, por vontade própria, deram direitos trabalhistas. É muito legal, tá? Eu verdadeiramente admiro um empresário que, porque ele quer, porque ele é desse jeito, ele dá direitos trabalhistas. Mas é muito raro. Desculpa, na boa, vamos trocar uma ideia. Gente, se pega 100% dos empresários do mundo e tira 100% dos direitos trabalhistas, qual a porcentagem de empresários que, por vontade própria, daria uma boa condição para os seus trabalhadores? É mínima, mano. É mínima, é ínfima. A gente conseguiria contar nos dedos, né? E isso é triste. Então, de um jeito ou de outro, infelizmente ou felizmente, não sei, é necessário que exista uma proteção, um aparato estatal para proteger essa galera. Senão não vai rolar. Sabe? Na boa. E voltando, claro, a questão do trabalho infantil. Não existe idade mínima, não existe idade máxima. Se não existe idade mínima, não existe idade máxima, trabalha quem pode. A situação do... Mano, isso é muito importante. A situação do proletariado, logo após a Revolução Industrial, é a pior possível. É a pior possível. E quando que isso muda? Quando os direitos trabalhistas vão aparecendo ao longo da história da humanidade. Tudo bem? Gente, é muito importante essa ideia. O papel do trabalhador, a partir de agora, a gente vai chamar de movimento operário. E a gente vai conversar muito sobre isso, tá? Muito mesmo. O papel do trabalhador, a partir de agora, vai ser lutar por direitos. É um processo de conscientização de classe fazer um regaço. E aí a gente vai falar do cartismo, do ludismo, vamos falar de um monte de movimento de sindicato, de organização, e a gente vai chegar até em movimento anarquista, socialista, como aí, vai que vai. Mas calma, a gente fala de tudo ainda, porque tem muito chão para a gente trocar ideia sobre a história dos operários. E por fim, terminando meu rolê, vamos para mais uma questão. Enem 2010, olha só, vamos ler com você. Olha que interessante que eu vou te falar. Essa questão é uma questão de 10 anos atrás. Antes de você ler, na verdade, mentira, não lê. Olha isso, olha o tamanho das alternativas. Perceba que 10 anos atrás o Enem tinha alternativas maiores. Hoje, o Enem tem alternativas menores. Volto lá. Dá uma olhada. Isso é Enem 2019. Olha o tamanho das alternativas. Isso daqui é Enem 2010. Olha o tamanho das alternativas. Louco, né? Foi um processo, ao longo da história do Enem, diminuir o tamanho das alternativas de humanas. Não sei qual foi o intuito. Talvez elas tenham ficado menos cansativas, mas ao mesmo tempo ficaram mais difíceis de serem decifradas, né? Vamos lá então. Olha que louco. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. Olha que doido. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Mano, primeiro, que texto lindo, né? Que texto incrível. E eu acho que esse texto, ele vai diretamente de acordo com o que nós estamos falando. Olha para mim, é a cara do Enem cobrar essas questões trabalhistas. Essas questões de, ultra exploração da população. Beleza? Vamos voltar para o slide.
Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais do século XIX? Galera, o texto está mostrando a pobreza, a miséria dessas cidades. É isso que você tem que ir. A facilidade em se estabelecer relações lucrativas, a facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa. Gente, característica da nova sociedade. Galera, muito pelo contrário, essa população marginalizada, miserável, não tem livre iniciativa. B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Zero desenvolvimento de método de planejamento urbano. Zero. C. A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transportes facilitava o deslocamento. Gente, ninguém está pensando na condição do trabalhador aqui. Não facilitava, na vida dele não era boa. D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em local de experimentação estética e artística. Galera, ele não está falando que é bonito, não está falando de grandes prédios e não está falando de questão estética e artística. Estamos numa cidade nojenta, estamos num lugar horroroso e muito triste para o trabalhador. E, a correta, né, as que nos sobra, o alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Seguinte, fechou? Entendeu? Passamos aqui por toda a primeira Revolução Industrial. Calma, vamos falar da terceira, da segunda, calma, tem chão. Mas fizemos hoje o nosso trabalho. Belíssimo trabalho, porque a gente trabalhou a estratégia de resposta associado a um conteúdo. E a gente se vê na próxima. Muitíssimo, muitíssimo obrigado e estamos muito, muito, muito juntos. Um beijo. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Beijo. E aí, caras, curtiram o simuladão de hoje? Bacana, né? Super produtivo. Eu espero que vocês tenham gostado, que possam aproveitar e que não se esqueçam, é super importante vocês cada vez mais se engajarem em simulados. Vamos aguardar agora os próximos encontros e a gente torce por você. Valeu, até a próxima!